Vai continuar falando aqui sobre toda essa questão do biodiesel aqui da produção, né, no Brasil, mas agora a gente vai fazer uma pausa para falar sobre a produção de grãos e os desafios relacionados a ela, né? Vários estados brasileiros estão nesse momento em plena fase de colheita da safra de soja. A expectativa é que essa seja uma super safra do grão e atrelado a isso, então, o agro esbarra em um velho desafio, a armazenagem que fica aquém da demanda. Vamos conversar sobre essa questão agora ao vivo com o professor e coordenador da pós-graduação em armazenagem de grãos da Pontifícia Universidade Católica do Paraná, o Mártios Eco. Professor, seja bem-vindo primeiramente, um bom dia, tudo bem? Obrigado, Felipe. Bom dia. Prazer falar com vocês. Uma satisfação nossa, professor. Bom, eu vou te fazer aqui de cara uma pergunta que talvez valha $1 milhão. Onde o agro vai armazenar tanto grão se essa super safra se confirmar, professor? Hoje, qual é o cenário aqui do país? Pois é, Felipe. Nós temos uma defasagem aí próximo aí de 120 milhões aí de toneladas de grãos, né, que ficam aquém aí de uma armazenagem adequada, né? Então, uma solução que alguns produtores vêm adotando, principalmente na região centro-oeste e norte, são aqueles silos temporários, né, descartáveis, né, onde que ele consegue armazenar, precisa descartar essas estruturas temporárias, o que aumenta o custo de produção, né? Então, nós precisamos. A gente está com uma variação aqui de sinal em relação ao áudio do professor. A gente vai tentar restabelecer para retomar a nossa conversa e, de fato, destrinchar um pouquinho esse desafio que o setor do agronegócio tem hoje aqui no país, que é essa defasagem da armazenagem de grãos. A gente está aí às vésperas de uma super safra de grãos, principalmente em relação à soja. E agora o nosso desafio é, de fato, saber onde armazenar todos esses grãos. A gente sabe aqui no país que existem regiões com uma situação mais crítica, principalmente quando a gente fala ali da região norte, e aí agora a gente tem esse desafio apresentado e a gente vai tentar descobrir aí quais são as alternativas. Professor, a gente retomou agora a nossa conexão. Vamos continuar então falando um pouquinho sobre esse desafio. O senhor pode retomar aí o raciocínio. Tranquilo, Felipe. Então, como eu comentei, há uma defasagem aí próxima de 120 milhões de toneladas de grãos aí que ficam aquém da armazenagem, né? Então, nós precisamos aumentar o número de estruturas para atender esse déficit, né, conforme o aumento de produção. A solução que alguns produtores vêm encontrando, principalmente na região norte e centro-oeste, são algumas estruturas temporárias, né, silos bolsas, entre outras estruturas, que não tem a mesma qualidade, né, o mesmo acompanhamento em relação à temperatura, muito menos a aeração, né, do que as estruturas convencionais de armazenagem. Do país que está com um cenário mais crítico, eu falei ali da região norte, de fato, essa é uma das regiões do país que tem uma defasagem ainda mais acentuada em relação a outras regiões? Sim, apesar que é a região que apresenta o maior número de estruturas do país, só que a produção também ela é muito maior, né? Em comparação à região sudeste, a nossa região sul, por exemplo, né? Então, né, por mais que existe grandes propriedades, uma boa parte dessas propriedades apresentam estruturas, mas ainda ela está aquém da produção que a região vem apresentando. Falou ali sobre alguma das alternativas aí buscadas pelos produtores para poder conseguir fazer essa armazenagem. O senhor falou em silos bolsas, em estruturas temporárias, mas há também aí algumas alternativas, por exemplo, de associações, ou seja, os produtores se associam para fazer o uso comum de algumas estruturas. Isso também é recorrente? Sim, vem aumentando bastante na região centro-oeste, na região sul, né, o que os produtores eles chamam popularmente de condomínios, né? Então, médios e grandes produtores eles acabam se unindo, né, para construir essas estruturas, né, juntamente aí com seu capital e, obviamente, por meio de financiamentos, né, por meio dos créditos agrícolas, para construírem essas estruturas e toda a sua produção desses grupos de produtores, que varia conforme o tamanho da propriedade, né, 10, 15, 20 produtores,
eles entregam toda essa produção ali nas suas próprias estruturas, né, chamados condomínios. Isso facilita bastante para eles, né, a questão logística, o poder de comercialização do grão, além também de diminuir aí as perdas, né, por meio das nossas malhas rodoviárias aí, que muitas vezes fica bastante distante, né, da área de produção. Agora, professor, a gente vê aí que num cenário ideal, no mundo ideal, seria aí quando o produtor tenha a própria estrutura, né, na propriedade, ele faça uso aí da sua estrutura de um modo particular. Dá uma pincelada rápida para a gente, quais são as vantagens quando um produtor consegue ter o próprio silo, a própria estrutura dentro da fazenda, na propriedade? São vários benefícios, né? Uma delas é o próprio tempo de descarregamento, né? Muito mais ágil, né? Porque é um grupo de produtores, diferentemente, por exemplo, na região sul, né? Vou dar esse exemplo, né? No auge da safra, como está acontecendo aí na soja, né? As cooperativas ali enfrentam filas e filas, não? Então, o produto, né? A soja ou o milho, qualquer grão, né? Às vezes passam horas e dias ali na caçamba e está sofrendo perdas, né? Perdas por perda de umidade, principalmente, está perdendo peso. Então, o produtor ele vai receber menos, porque a carga é mais leve, né? Isso pode proporcionar também problemas relacionados aí a fungos, que pode se favorecer em relação àquele microclima, em relação à temperatura, à própria umidade. Isso pode gerar na produção de micotoxinas depois lá no setor de armazenagem, né? Diminui as perdas de grãos na malha rodoviária. E eu acho que o principal, né, ganho do produtor que apresenta as estruturas de maneira particular é o tempo de comercialização. Né? Então, ele não precisa ter aquela pressa, né, de comercializar o produto. Então, ele consegue guardar, né, armazenar o produto dele nesses silos, nesses setores de armazenagem, mantendo a qualidade. E ele pode comercializar esse grão quando o mercado estiver mais favorável em relação ao preço da commodity que ele está entregando. Agora, só para a gente reforçar aqui, tem essa questão do déficit de armazenagem, mas existe um ponto de atenção que talvez seja interessante aqui o produtor ficar ligado, que é a qualidade também da armazenagem que precisa ser observada, né, professor? Não adianta apenas ter a estrutura se não houver ali um cuidado em relação à manutenção e qualidade do que está sendo armazenado, né? Sem sombra de dúvida, né? O que nós vemos de maneira geral, né? Obviamente a gente não pode generalizar, né? É a preocupação do produtor em relação ao produtor de grãos a investimentos, eu diria que na seguinte ordem, né? Primeiro em terra, né? Em solo para ele produzir grão, né? O produtor acaba adquirindo novas áreas, né? Para produzir o grão. Segundo investimento que ele mais se preocupa, eu diria que são as máquinas, né? Então, trator, a semeadora, a colhedora, né? Onde, obviamente, é um ótimo investimento, isso reduz as perdas de grãos ali no campo, né? Mas, né, ele pode deixar de ganhar ou ele passa a perder algumas vezes no pós-colheita, né? Então ele não tem ali um sistema, vamos supor, de termometria eficiente, alguns sensores queimados, às vezes ele tem uma estrutura, quando tem, né, uma estrutura de armazenagem defasada, ele não tem, por exemplo, ali um silo pulmão, onde ele pode ali armazenar temporariamente também essa produção até passar lá pelo setor de secagem, né, o secador, e depois ser destinado ao silo propriamente dito, né? Então, a estrutura de armazenagem ali, ele requer bastante cuidados e investimentos, né? É ali que ele está guardando toda a riqueza que ele tirou ali do campo. Muito bem, professor. Agora, só para a gente amarrar aqui a nossa conversa, de que maneira o Brasil pode aumentar ou diminuir essa defasagem, aumentar aí a disponibilidade de estruturas? O que precisa ser feito para aumentar essas estruturas de armazenagem no Brasil? Isso fica aí, de fato, a cargo de políticas públicas, de linhas de crédito? É mais ou menos por aí mesmo?
Eu acredito que principalmente, tá, Felipe? Como o sistema de armazenagem ela não é barata, ela não é simples, né? Então ela é complexa, ela é cara, né? Então, do meu ponto de vista, eu acredito que para a gente atender, né, esse cobrimento da produção, né, atender o recebimento e o armazenamento de toda essa produção que ela vem aumentando constantemente no nosso país, é por meio de linhas de créditos, né, com juros mais em conta, né, com tempo acessível para o produtor ou para os produtores, né, aqueles que investem nos condomínios, efetuarem aí o seu pagamento de maneira justa, né, e acessível, né, que ele consiga ter, obviamente, um superávit ali no campo também. Muito bem, professor. Olha, eu quero agradecer demais a gentileza de ter conversado com a gente. Um assunto tão importante e agora tão em voga, né? Sempre quando a gente vem nessa época de colheita, principalmente da soja, a gente volta a falar sobre essa questão que, de fato, tem sido um desafio há anos e a gente precisa buscar, de fato, uma solução. Então, mais uma vez, muito obrigado, um bom restinho aí de semana. E o canal está sempre aberto. Vamos voltar a conversar aí numa nova oportunidade, com certeza, porque esse, de fato, é um assunto que interessa a todos. Muito obrigado, professor. Obrigado, Felipe, pelo espaço. Um grande abraço a todos.